Hello, primeiro ano, tudo bem? Hoje, finalmente, a gente vai terminar o nosso livro, focando no conteúdo de past continuous, certo? Vamos ver como nós formamos o past continuous, para que utilizamos, em que contexto nós vamos encontrá-los, ok? So, let's go! Primeira coisa é o simple past versus o past continuous. Focar na afirmativa, na negativa e na interrogativa, como vocês já sabem. Mas só para resumir, eu tenho aqui o simple past. O simple past se trata de uma ação que ocorreu no passado e terminou no passado, certo? O past continuous, ele se trata de uma ação que estava ocorrendo em um determinado momento no passado, tá? Por exemplo, when John arrived, we were having dinner. Então, quando John chegou, nós estávamos jantando. Então, quando ele chegou, pode perceber que é when John arrived. Esse arrived é um simple past, porque é uma ação que ocorreu naquele passado e ficou lá mesmo. We were having dinner. Were having, nós estávamos jantando, se refere a uma ação que ocorreu em um específico momento daquele passado, que estava ocorrendo, certo? Então, vocês podem perceber que o simple past, os verbos vão estar totalmente no passado. E o past continuous vai ter o verbo to be no passado, que é was e were, e você também vai ter um verbo no ing, que é para indicar esse progressivo, esse contínuo, certo? Agora, a formação desse past continuous. Como todo tempo verbal que vocês já sabem, tem uma afirmativa, uma negativa, uma interrogativa, tem as short answers, certo? Então, vamos lá para a formação desse past continuous. Entendeu aqui? Past continuous form. Afirmativa, sujeito, was ou were, verbo no ing e o complemento. Então, he was working. He was working. Nessa frase não tem complemento, mas pode muito bem ser he was working yesterday. E esse yesterday vai ficar como forma de complemento para dar mais informação na tua frase. Mas se tiver ou não o complemento, não tem nenhum problema, tá? Então, quando eu digo he was working, ele estava trabalhando, é uma ação que estava acontecendo no passado. E percebam que aqui tem o was e were, que é o verbo to be no passado, e o working é o verbo normal, só que acrescentado em ing, para indicar esse progressivo, ok? Se for uma negativa, he wasn't working. O que aconteceu? Acrescentou not logo após o verbo to be no passado, que é o was e o were. Lembrando que o was, I, he, she, it. E o were é todos os outros pronomes. Lembrando que pode ser o pronome ou o nome da pessoa, tá? Lembrem-se disso. E a interrogativa, como sempre, eu inverto as posições. Quem era primeiro vai ser segundo. Quem era segundo vai ser primeiro. Então, was he working? Was he working? Se for sim, yes, he was, porque eu utilizo o meu verbo que está sendo utilizado na minha pergunta, eu utilizo ele também na minha resposta. Então, yes, he was, ou no, he wasn't, certo? Se for were they working? Were they working? Como é que eu faço? Yes, they were, ou no, they weren't, certo? Were they working? Yes, they were, ou no, they weren't. Deu para entender? Outros exemplos. I was studying medicine at university when I met my boyfriend. Então, I was studying medicine. Esse was studying, ele é um past continuous, porque eu tenho past no verbo to be no passado e tenho um contínuo no meu study, que fica studying com ing gerúndio, ok? E essa parte aqui, when I met my boyfriend, esse daqui, I met, ele é past simple, normal, porque ele já é uma ação que já aconteceu e acabou lá mesmo, tá? Ela não estava acontecendo, como acontece com o past continuous, ok? Temos aqui nas imagens. She was driving very fast when the police stopped her. She was driving. Se eu for colocar essa frase na minha negativa, como é que eu faria?
She wasn't driving. Se for na interrogativa, was she driving? E coloca a interrogação para indicar a interrogativa. Não pode esquecer disso. We were riding our bikes. We were riding our bikes. Se for na negativa, we were not riding. Ou então, we weren't riding our bikes. Certo? Se for uma interrogativa, were we riding our bikes? E a interrogação. Nessa outra nós temos she was running at the beat. She was running at the beat. Então, se for na negativa, she wasn't running at the beat. E se for pergunta, was she running at the beat? Ok? Deu para entender essa formação? As formações de afirmativa, negativa e interrogativa, elas são bem parecidas em todos os tempos verbais, tá? Em questão de estruturação. O que vai mudar em cada uma delas é os componentes dessa estruturação, certo? E é isso. Finalizamos nosso livro com past continuous, afirmativa, negativa, interrogativa e as short answers, certo? E thank you for watching. See you next time.